Bom, o evangelho de hoje é o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Mas, antes vamos fazer a nossa preparação, né? Convido a todos para fecharem seus olhos, acalmarem seus corações. E nesse momento nós vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com o mentor deste trabalho, com o mentor desta casa, com o mentor da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos irmãos da higienização, pedindo que façam a higienização de toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo o piso térreo, todo o piso superior, em nossos lares, retirando todos os miasmas, todas as energias contrárias à paz e à tranquilidade. E principalmente em nós, que possamos higienizar nossos pensamentos, os nossos corações. Na certeza deste auxílio agradecemos e vamos nos unindo aos irmãos da proteção, pedindo que formem um anel fluídico luminoso, protegendo, amparando, guardando todo o trabalho a ser desenvolvido, evitando forças contrárias à paz e à tranquilidade. Também nesta certeza agradecemos e vamos nos unindo às fraternidades amigas, equipe de Bezerra de Menezes, e junto deles vamos chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, que possamos contribuir, levando o evangelho a quem se aproximar, seja por palavras, por mensagens, mas principalmente com atitudes de amor, de respeito, de fraternidade. E agradecidos a Ismael, vamos chegando a Maria, Mãe de Jesus, agradecendo o seu amor, a sua proteção, pedindo que cubra o planeta Terra com o seu manto de luz. E junto com Maria, vamos até seu Filho Jesus, o nosso Mestre. E ao Mestre Jesus, agradecemos pelo caminho do Evangelho. E com Jesus, vamos até o Pai, e ao Pai agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado, e agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teus são o reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. E o capítulo de hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nós vamos falar de injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Por esses ensinamentos, né, a gente fala assim, nossa, mas por chamar alguém
de louco, você condenado, né? Como assim? Né? Só por falar isso, não é só, né? A gente pensa que só falar isso. Mas na realidade, por quê? Porque estamos indo contra os ensinamentos de Deus. Porque ele fala que a gente não pode atacar, que a gente não pode ofender, que a gente tem que ter amor, tem que ter compaixão para o outro. E quando eu agrido verbalmente, eu estou indo contra a vontade de Deus, aos ensinamentos de Jesus, né? Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Fácil? Garanto para vocês que nem desse é fácil, mas é um treino que a gente vai fazendo, né? Condena por conseguinte violência, cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Então, quando eu agrido verbalmente alguém, eu estou sendo descortês, eu estou desrespeitando o próximo. É só a gente se colocar no lugar do outro. A gente gosta quando alguém fala assim com a gente? Com certeza não. Então é aquela velha história. Se eu não quero para mim, eu não faço para o outro. E é um treino. Porque eu sei que muitas vezes a gente, como nós somos imperfeitos, a gente às vezes perde a estribeira e faz o que não deve. Mas a gente tem que ter consciência de que errou. Se a gente já consegue perceber que errou e já conseguir pedir desculpas, mas não é só pedir desculpa da boca para fora, me desculpa aí, tá? Eu errei aquele dia. Não. É realmente se arrepender daquilo que fez. E a pessoa que perdoar aquele que fez, porque hoje eu posso ser ofendido, mas eu também com certeza já ofendi outros. Então, eu preciso perdoar e eu preciso pedir perdão. Eu tenho que saber pedir perdão e tenho que saber perdoar. É algo fácil? Sabemos que não. Porque nós ainda somos orgulhosos, somos vaidosos. Mas é um treino. É igual eu falo de treino, quando eu falo de treino eu lembro de academia. Academia não é assim? Quando a gente está muito tempo sem ir à academia, sem fazer atividade física, quando a gente não começa com dores, a gente pensa até em desistir. Então, a mudança de pensamentos, a mudança de atitudes, ou seja, a nossa reforma íntima também é um treino. E tem que ser aos poucos. Não adianta estalar o dedo e dizer, a partir de hoje eu sou um santo. Não vai ser. Está se comprometendo, vai ser um mentiroso, porque não vai ser. Né? Então, é um treino. Hoje eu percebi que eu errei. Então eu vou tentar me redimir com aquela pessoa. Eu vou tentar pedir desculpa, para fazer com que ela compreenda que, assim como eu, ela também comete erros. E eu percebi que eu errei. E pedi desculpa por isso. Isso é humildade. É aceitar a vontade do Pai. É tentar ser melhor. Evidente que em qualquer situação a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para mexer uma reprovação tão severa, que a gente acabou de falar, né? Que uma palavra pode estar agredindo o outro, né? E que toda palavra que ofenda é expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens do céu. Né? Então a gente lembrar, nós vivemos num mundo material? Sim. Precisamos da matéria para sobreviver neste planeta? Sim. Mas não precisamos exagerar.
né? Não precisamos valorizar mais o material do que a moral, do que a parte espiritual, né? Há pouco tempo conversava com uma pessoa e eu dei esse exemplo. A gente tem, um dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Quantas vezes ou quantos minutos a gente se dedica a agradecer pelo dia que teve, pela saúde, pela família, pelo alimento, pela água? Será que a gente faz isso todos os dias? Ou alguns minutos por dia? Então, tudo é treino, como eu disse. E aí, por essas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio. E que são mansos e pacíficos, não tem, por estas palavras, Jesus dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente esses não têm o necessário, enquanto os outros têm excesso. Coisas que a gente vê no decorrer, né, da nossa história, que justamente, né, os mais simples eram muitas vezes massacrados aí por aqueles que têm poder, né? Mas não pode ser assim, né? E aí a gente vem com as instruções dos Espíritos, onde diz a afabilidade e a doçura. Antes de entrar na afabilidade e na doçura, só fechando o tópico que eu acabei de falar, a Terra, quando de acordo com a lei do progresso, né, conforme a gente for desenvolvendo, a promessa de Jesus, ela vai se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Então é o que nós estamos vivendo, né? Esse processo da mudança do planeta, né? De provas e expiações para a regeneração, que também não é um estalo de dedo, é um processo gradativo. E essa mudança não é a gente falar que a matéria vai mudar. Hoje o planeta é assim, ele é de prova e expiação. Amanhã ele é de outro jeito e ele é regeneração. Esse processo de mudança está em nós. Está em cada um fazendo, colaborando para que essa mudança de pensamentos, de atitudes, de ações reflitam no todo. Então somos formiguinhas trabalhando para que isso aconteça. Agora sim, né? Vou entrar na afabilidade e na doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. O mundo está repleto de pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás, né? Quantas pessoas, né, que a gente conhece que às vezes parece tão mansa, tão, né, mas quando são provocadas, explodem. Será que isso não nos cabe também? Em muitas situações, às vezes não o tempo todo, mas será que cada um de nós não tem uma determinada situação ou numa determinada ou com uma determinada pessoa que às vezes a gente perde a estribeira? Que a gente perde tudo que estava conquistando? Joga tudo por água abaixo? São as nossas dificuldades, são as nossas provas, as nossas expiações, para que a gente consiga melhorar, né? Existem, aqui a gente aqui traz o exemplo, né, de homens benignos por fora e que tiranos domésticos, né? Existem pessoas que diante do público, que diante de outras pessoas são dóceis, amáveis, mas que dentro de casa são tiranos. Lá fora eles não conseguem
contrariar as pessoas, mandar ou não, tem que obedecer, ficar quietinho, eles fazem isso. Mas quando chegam em casa, são tiranos. Aquilo que ele não consegue fazer lá fora, ele faz dentro de casa. Né? Com violência, não só física, mas verbal, com atitudes. Né? Então, não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo sempre, diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, é o que a gente vem falando. É um treino de melhoria, né, de reforma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. É um treino. Ninguém aqui vai falar, ó, a partir de hoje eu sou bonzinho. Não vai ser. Não vai ser. Né? É um treino. E aí vem um tema que leva a gente justamente para esse treino, que é tão fácil, viu? Paciência. Como é fácil a paciência, não é verdade? Sede pacientes, perdão. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola, dada aos pobres, é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, todos aqui tenho certeza que lembram de alguém que com aquele é difícil. Mas esse, vamos agradecer. É difícil até a gente entender isso. Mas vamos entender desse jeito. Aquele difícil é o nosso maior aprendizado. É ali que está o nosso maior teste para saber se realmente nós estamos melhorando ou se nós estamos estacionados. São aqueles mais difíceis. Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes são amigos ou conhecidos, que aquele ali dá aquele puxa, aquele é difícil. Mas nesse difícil é o nosso maior aprendizado, é o nosso maior teste, a paciência. Tá? Obediência. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, esta palavra resume tudo. Obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente obedece, né? Quando a gente tem obediência, é a razão. Né? A gente faz determinada coisa por obediência, por regras, né? Devido à razão. A minha razão diz que eu preciso fazer isso. Agora, quando eu tenho resignação, já é um consentimento do coração. Né? Eu já consigo, com o coração, aceitar aquela situação. Aí já passa a ser uma resignação. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio resplandecer no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, cada época é marcada por um período, né? E essa época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual.
Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem, de gênio, se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então vamos progredir, né? O progresso é necessário. Hoje nós estamos aqui, fazendo ao vivo. Há necessidade da inteligência para chegar para o progresso do mundo. É necessário. Tanto que nós estamos aqui. Mas tem que ter a moral junto. Não pode só desenvolver o lado material. Precisa também. Então hoje nós estamos usando a tecnologia para ajudar a nossa parte moral também. Isso se a gente estiver usando bem, né? Porque a internet nos leva para onde quiser. Nós temos o livre-arbítrio também aí, né? Que a gente já sabe, a gente vai para onde quer. E é fácil, porque só ali, dedinho, vai para onde quer. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. E aí, a gente vai falar agora da cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas? Que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecer. É o que a gente aqui está dando o exemplo, né, de justamente num ato colérico, né, num ato de quebra tudo, age com violência, faz um monte de coisa, que depois, se isso fosse filmado e ele assistisse, ele ia ficar com vergonha. Né? No ato da cólera, quando agimos com cólera, perdemos a noção. E quando perdemos a noção, fazemos coisas que, se a gente vê, né, se alguém filmar e der, olha o que você estava fazendo, você vai colocar a mão na cabeça e falar, não acredito, eu fiz isso, que vergonha. Então, por isso a gente tem que persistir no nosso orai e vigiai. É um treino, no nosso treino de melhoria. E aí, se soubesse que a impaciência, a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde, até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima, justamente. Quem aqui já não teve um ataque de cólera, um surto por algum motivo? Pressão subiu, diabetes descompensou, ou então ficou muito nervoso, muito agitado, deu diarreia, o corpo sofre, vai sofrer de alguma maneira. O primeiro a sofrer a gente, e até mesmo depois a própria vergonha, né, de tudo aquilo que fez. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito mal. Então, a pessoa que tem muito temperamento colérico, às vezes não age muito para o bem, né? Então, por isso que tem que se controlar, se vigiar, que é orar e vigiar, para que ele não se deixe envolver mais pelo lado negativo, pelo lado ruim, né? Então, é o orai e vigiar. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Convencei-vos, portanto, de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer,
Mas aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. Tá? Então, se a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, se nós já sabemos quais são as nossas dificuldades, e se a gente se esforçar para combater essas nossas dificuldades, a gente vai conseguir, aos pouquinhos. Um dia vai para frente, de vez em quando dá umas escorregadelas, vem para trás, mas o importante é continuar em frente, é não desistir, é ter consciência de que precisamos melhorar. E assim, agradeço pela oportunidade, peço para que leiam o capítulo 9 em casa, cada um tem o seu entendimento, a sua compreensão. A gente passa aqui aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente entende, né? Mas cada um tem a sua interpretação. E nesse momento eu convido a todos para fecharem seus olhos, para fazer as vibrações, né? Onde vamos doando os nossos melhores sentimentos e levando esses sentimentos por todo o planeta. Onde nesse momento nós vamos vibrando pelo nosso planeta, Terra, para que as nossas vibrações amorosas sejam encaminhadas, elevadas, onde houver maior necessidade, tanto no plano físico quanto espiritual, que possamos vibrar amorosamente para que o plano espiritual encaminhe essas energias onde há maior necessidade. Vibramos pelos países em conflito, vibramos pelos governantes de todos os países, para que se conscientizem da necessidade da paz, da necessidade de cessar fogo, do amor vencendo o ódio, da luz vencendo as trevas, a paz, a guerra. E assim, nós vamos com as nossas vibrações, envolvendo o nosso Brasil, também com muitos conflitos, que também possam ser apaziguados, acalmados, que haja entendimento, que haja a vontade de realmente o Brasil ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E assim vibramos pelo nosso estado, pela nossa cidade. E nesse momento vamos estendendo as nossas vibrações aos nossos lares, aos nossos entes queridos que lá ficaram, aos nossos vizinhos, amigos, parentes. E neste momento que as nossas vibrações possam se estender, chegando a todos os nossos irmãos encarcerados, para que possam ser tocados em seus corações ao arrependimento. Vibramos por todos os nossos irmãos idosos, por todos os nossos irmãos pequeninos, pelos jovens, pelos adultos. Vibramos pelos nossos irmãos doentes, quer em seus lares, quer em hospitais. Vibramos por todos os trabalhadores destes locais, hospitais, orfanatos, asilos, casas de recuperação, cadeias, presídios, para que todos possam fazer o seu trabalho com amor, com respeito, com entendimento da função que tem neste momento. E assim, nesse momento que as nossas vibrações cheguem aos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que possam encontrar uma mão amiga, que aceitem
a oportunidade do abrigo que as cidades disponibilizam, que nestes abrigos também possam ser recebidos amorosamente, para que tenham oportunidade do alimento, da higiene, da cama. E assim, neste momento, vamos vibrando por todas as casas de Deus, para que a luz do amor, do respeito, da fraternidade possam se unir. E neste momento, que as nossas vibrações possam ser encaminhadas, levadas onde houver maior necessidade. E neste momento, que possamos vibrar por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, por todos os trabalhos aqui realizados, estudos, por todos os dirigentes espirituais conectados com os dirigentes materiais encarnados, para que todos estejam numa aliança de amor, de luz, de paz e de fraternidade. E assim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos fé, confiança e aceitação da vontade do Pai. Que assim seja.